Pois, muito boa tarde, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Rádio Lulu. E hoje eu guiarei vocês nessa jornada. Antes de tudo, já se inscrevam no canal, compartilhem, dê o gostei, o não gostei de todos os ex e faça isso logo imediatamente, pois é uma ordem. Como vocês estão? Estão todos bem, alegres e satisfeitos? Me contem todos os detalhes, senhoras e senhores. Eu estou muito bem, obrigado pela pergunta. Hoje tá um clima bom, não muito quente, não muito frio. Essa semana fez muito calor aqui onde eu moro, mas hoje deu uma chuva bem forte, pra falar a verdade. E o clima tá bom, tá tranquilo. Também estou sem muitas coisas para fazer, então cá estou eu gravando o vídeo que não gravei na terça-feira. Sobre o que falaremos hoje, senhoras e senhores? Tentador, hein? O que a gente pode falar? Eu posso falar sobre perdão e arrependimento ainda, mas eu novamente não preparei nada para falar sobre isso, então ia ficar uma coisa um pouco rasa demais. Não sei se essa forma de falar está correta. Posso falar sobre buscar coisas novas em épocas boas, né? Porque não faz sentido buscar coisas novas apenas em épocas ruins, porque a melhor época para você buscar alguma coisa é quando você tá bem, né? Porque é muito mais fácil. Mas acho que hoje vou falar sobre uma coisa que me intriga assim um pouco, que é pequenas histórias. Não, pera, a história de pequenas pessoas, né? Porque ao longo da história toda temos aqueles grandes ícones, né? Aqueles grandes símbolos. Sei lá, você tem o Júlio César, você tem o Napoleão, você tem, sei lá, várias pessoas que moldam a história. São aquelas pessoas singulares demais, né? Então, aquelas pessoas que vão atravessar gerações e construir pontes e daqui a 2000 anos você vai estar falando nelas. Porém, contudo, todavia, entretanto, não dá pra todo mundo ser essa pessoa, não é verdade? Porque não tem como todo mundo ser lembrado daqui a 2000 anos. Pode lembrar, sei lá, da sociedade em geral, costumes daquela sociedade, mas, por exemplo, vamos pegar aqui na época de Platão. Além de Platão, Sócrates e Aristóteles, essa turma aí, que o Aristóteles veio depois, né? O Sócrates veio antes e o Platão no meio lá. E tem outros filósofos também dessa época. Mas e o cidadão comum? Certo? O que ele estava pensando disso tudo na época do Platão, né? A gente não fala desse cara. E aí me veio na cabeça, cara, quantas histórias intrigantes, quantas histórias excelentes, quantas pessoas geniais não são lembradas. Tipo, às vezes não foram nem lembradas na época delas, né? E tem o inverso também, né? Sei lá, tu pega um grande cara igual o Mozart, que ultrapassou gerações e todo mundo ouve as músicas dele, e você vê vários estudos que dizem que se você ouve Mozart na sua infância, provavelmente você terá um QI mais alto e sei lá o que, pipipipopopó. Talvez seja verdade, eu não sei, je ne sais pas, mas vamos pegar esse cara, o Mozart, que tava lá na época, ele tinha aquele ouvido absoluto dele, conseguia captar músicas e apenas pelo ouvido, então tipo assim, ele ouvia a música uma vez e ele conseguia transcrever ela pra partitura e tudo mais. E esse cara, ele foi sepultado como um indigente, né? Que loucura isso. Então ele é um cara que marcou a história e foi sepultado como um qualquer, né? Eu não sei se depois o povo foi lá e reverteu a situação toda, mas o fato é esse, né? Porém não é do Mozart e das grandes pessoas que eu quero falar, né? Vamos falar aqui sobre pequenas pessoas do seu tempo. Porque muitas vezes a gente tem essa ilusão de querer ser esse cara grande, esse cara que vai mudar a história, mas, cara, a probabilidade disso, sei lá, acho que nem esses caras imaginaram que eles iam entrar pra história da forma que eles entraram. Talvez, sei lá, tu pega o Napoleão, que era meio megalomaníaco, talvez ele soubesse que ele ia entrar pra história do jeito que ele entrou, mas muita gente, ela entra pela história apenas por fazer alguma coisa, estar no lugar certo na hora certa, né? Porém, muitas outras pessoas fazem coisas interessantes também, né? Quantas pessoas não tiveram aquelas histórias dignas de
um suspense envolvendo assassinato e toda uma intriga e uma conspiração e sei lá o que, mas que essa história nunca foi descoberta, né? Quantas pessoas não estão no seu quarto compondo grandes obras musicais que nunca vão ser ouvidas? Quantas pessoas não estão escrevendo seus livros que nunca serão lidos, certo? E é louco, né? Imaginar essas coisas, assim. Tipo assim, acho que esse vídeo ele não tem um propósito muito, um ponto muito bem definido até onde eu quero chegar. Eu só quero abordar essa ideia, né? É uma ideia bem interessante. Então, e outra, como essas pequenas pessoas, alguma pequena coisa na história pode mudar tudo, pra falar a verdade, né? Então, sei lá, às vezes alguém deixou cair um cordão de ouro que deu origem a uma guerra mundial, por exemplo. Sei lá. Já pensou nisso, cara? Tipo, às vezes, por um ato pequeno de uma pessoa pequena que não tem nada a ver com nada, algum evento grande já aconteceu. Por exemplo, sei lá, você pode recusar um pintor austríaco na escola de artes. O cara que ele recusou esse pintor austríaco na escola de artes, acho que ele não sabia muito bem o que esse pintor austríaco ia fazer alguns anos mais tarde, não é verdade? Então, olha só que loucura, né? Era uma pessoa comum, mas esse fato pequeno talvez tenha ajudado a, como eu posso dizer, a criar um fato que moldou a sociedade, certo? Olha só que loucura. E, tipo assim, que veio a chegar na catástrofe que foi a Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Porque, imagina, quantas histórias grandes não ocorreram por causa disso? Sei lá, às vezes, imagina na época da Guerra Fria, um objeto voador que não identificado, que depois descobriria ser um balão, fosse o responsável por uma guerra nuclear, por exemplo. Né, tipo assim, alguém identifica esse objeto que ninguém sabe o que é no radar, e aí ele dá a ordem. Então, lancem as bombas atômicas, senhoras e senhores, não é um teste, é real. E aí, caramba, que loucura, não é verdade, senhoras e senhores? Acho que eu tô divagando demais, é mais porque eu tava pensando nisso mesmo, eu tava vendo um filme, acho que foi Um Corpo que Cai, do Alfred Hitchcock, e nesse filme, o protagonista, ele tá meio que investigando uma mulher que ela acha que é outra mulher. Tipo assim, ela tem essa paranoia de que ela acha que ela é uma antepassada dela. Aí vai narrando a história da antepassada dela. Cara, esse filme é bem interessante depois. Eu recomendo que vocês assistam também. Enfim, acho que é isso, né? Vamos imaginar na história das pequenas pessoas, né? E como elas moldam o dia a dia e como elas podem moldar a história da humanidade, né? Mas também não precisa necessariamente moldar a história da humanidade, né? Porque às vezes, tipo assim, pelo fato da gente ir lá, viver nossa vida, fazer algumas coisas boas, a gente, de certa forma, tá contribuindo, né? Não precisamos ser reconhecidos mundialmente. Às vezes, por você fazer seu trabalho bem feito, você fazer seu trabalho com amor, você fazer seu trabalho com alegria, você viver sua vida com amor e com alegria, você já tá fazendo uma coisa muito grande. Embora num espaço muito pequeno, né? Mas, tipo assim, ele pode ter reverberações futuras, né? Por exemplo, esses grandes caras, eles tiveram pais, certo? E esses pais deles também tiveram pais. Mas se for pegar toda essa geração de gente que vai sendo elevada até tudo na potência de 2, né? Começa com 2, aí vai, tipo assim, você tem 2 pais, aí você tem 4 avós, 8 bisavós, 16, depois, não sei o que vem depois de bisavô, trisavô, tetravôs, polivôs, sei lá o que vôs. E é isso, tipo assim, embora essas pessoas, supondo que elas não tenham feito nada demais, né? Só viveram a vida delas e tiveram seus filhos, futuramente, o fato delas terem tido esses filhos gerou alguém que vai fazer alguma coisa grande para a humanidade, né? Então, que loucura, senhoras e senhores. Isso aqui foi mais um vídeo só de divagação, né? Não tem moral nenhuma, não tem nada, é só falando, caramba, a vida é doida. Então, acho que é isso, já tá no tempo bom.
Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana e até mais!